está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, como no céu nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso, grandioso és, como no céu nós proclamamos, poderoso é, grandioso, vitorioso é, na tempestade está. Glórias a Deus. Teu nome falível, os reinos vêm e vão. Teu nome mutável é. Aleluia. Vamos orando em outras línguas. Obrigado, Pai, pela inspiração da palavra. Obrigado, Pai, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Ela separa tudo. A alma do espírito, o certo do errado, a verdade da mentira. Obrigado, ela separa a pobreza da riqueza. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é a tua vontade expressa para aqueles que creem. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, 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 Gabriel. Gabigol, obrigado. Agradecemos, né, os artistas famosos, jogadores. Estreando hoje, né, Gabi? Aleluia. Deus é bom. Curiosamente chama Gabriel, né? Aleluia. Deus é bom. É bom demais, queridos, estarmos aqui para recebermos mais dessa palavra. Hoje, dentro da Conexão Rema, que foi inspirado por Deus para termos nesse tempo, é um dia especial, porque também a igreja que congrega neste lugar onde a escola funciona, também está presente. Que é bom, queridos, a Bíblia nos ensina a não deixar de congregar, porque tudo que nós vamos aprender no Rema é a palavra de Deus para ser aplicada. Não é teoria. A matéria que nós escolhemos e foi inspiração para hoje é vida de prosperidade. Muitos vão dizer sobre a teoria da prosperidade. Nós não falamos de nenhuma teoria aqui. Graças a Deus, nas 23 matérias que nos são ensinadas, e mais uma matéria onde o aluno vai poder expressar aquilo que aprendeu, não se fala em teoria, se fala na prática, na realidade, naquilo que é um princípio. E princípio não é teoria, é realidade. Aleluia. E Deus foi me inspirando nessa manhã, estudando, meditando sobre essa passagem, falando sobre o poder. Queridos, a palavra de Deus é o poder de Deus que vai nos alcançar. E eu estava lembrando, não sei se você já teve essa observação, às vezes você vê um relâmpago, aí você vê só o relâmpago, mas daqui a pouco vem, brrr.
Aquele barulho do trovão. Você já viu isso? Já teve alguém, quem já observou esse fenômeno? Por quê? Porque a luz é mais rápida do que o som. A luz da palavra sempre vai chegar antes da manifestação do poder. Aleluia. E você sabe que é o som? É um poder que move a atmosfera em relação a uma frequência. Uma vez que Deus dá a palavra, o poder já começa a se manifestar. Agora, pode ser que demore um tempo para chegar, mas o poder já foi liberado. A palavra já foi liberada. Amém? Então você não está aqui para adquirir um conhecimento humano natural. Você está aqui para conhecer o poder de Deus que vai afetar a sua vida. E também vai ser claro, ao longo da aula que eu vou dar agora, o pastor Antônio pregou a palavra. Até eu vou precisar aprender os movimentos assim, rapaz. Trocar de pé não é fácil, não. Exige anos de experiência, amém? Você está apoiado num pé e troca para o outro. Eu falei, esse eu preciso aprender. E ele é uma pessoa que eu admiro pregando, porque ele prega bem a palavra, porque ele vive a palavra que prega. Amém? E eu vou focar mais no ensino da palavra. Então você vai poder experimentar das duas unções, a unção pastoral, a unção do pregador e a unção do mestre. Então se prepara para receber uma porção maior das Escrituras. Amém? Agora, eu fiquei observando ele pregando, e eu lembro quando ele chegou aqui, começou a se expor essa palavra, e eu vejo como ele anda hoje. Porque algumas vezes, e por isso que eu gosto de sair da teoria para a prática, porque nós não falamos de teoria. Pensa assim, mas você vai orar, você vai ofertar, você vai dizimar, você vai fazer tudo isso e automaticamente as coisas vão mudar na minha vida. Uma das coisas que eu aprendi, primeiro no casamento, que não existe automático para casamento. Tem algum casado aqui? Talvez você pensou no primeiro dia, agora que eu casei está tudo resolvido. Inocente. Aleluia. Mas por causa dos princípios da palavra, nós adotamos os princípios na palavra e nosso casamento é bênção. Mas não é porque é automático. Casou, está resolvido. Porque Deus disse que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então já está tudo resolvido. Está tudo resolvido no princípio, mas eu devo trabalhar para a manifestação daquilo que eu creio. Mas isso não é fé. É fé, porque aqueles que não creem vão trabalhar esperando um pagamento humano. Vão esperar receber uma satisfação humana. Mas, queridos, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Aleluia. Então, eu creio mesmo que você vai sair daqui com uma porção do poder de Deus para operar diferente do que você entrou. Eu lembro do pastor Antônio quando chegou. Hoje ele opera no poder de Deus. Porque situações se levantam, mas são para cair. Aleluia. Mas então não é assim que eu vou orar e tudo está resolvido. Queridos, a Bíblia diz, Jesus dizendo que Ele trabalha, porque o Pai trabalha até hoje. E como o Pai trabalha até hoje, o Filho trabalhava também. Então não pense que a prosperidade é uma aposentadoria antecipada. Aleluia, não é. Porque desde o princípio, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus formou o mundo, Ele disse para o homem, vai lá e produza, submeta a terra, sujeite a terra e produza. Produzir é algo da palavra de Deus, o poder de Deus para nós. Agora, entendendo que Ele nos dá habilidade para produzir riquezas, nós entendemos que podemos produzir riquezas sobrenaturais, além das naturais. Mas tem que trabalhar. Olha para o teu vizinho e diz assim, tem que trabalhar. Não aposenta não. Aleluia. Mas, queridos, a diferença que faz essa palavra e o poder de Deus. Imagina um estado do Brasil, que você possa imaginar, cada um pode ter uma visão diferente, de um estado bem pobre no Brasil. Talvez o estado que você consegue imaginar como estado que tem uma condição menos favorável. Pensa aí. Pensou? Agora, me responda, tem algum rico naquele estado? Nos lugares mais pobres que eu já andei, tinham muitos ricos, tinham mais pobres ainda. Mas por que isso acontece? Porque pessoas influenciadas pelas trevas não querem que você conheça essa verdade.
Querem manter a maioria na pobreza, enquanto que alguns nadam na riqueza. Eu tive num país da África, era horrível o ambiente, mais pessoas milionárias habitando ali. Então não é a terra. Diga assim, não é a terra. Diga, não é o lugar. É o princípio aplicado nas vidas. Aleluia. Ah, a gente vai no deserto, mas no deserto o povo de Deus enriqueceu. Aleluia. Não importa o lugar, importa a fé na palavra. Aleluia. Agora, algumas pessoas pensam assim, mas esse negócio de prosperidade, os antigos eram mais ensinados assim. Cuidado, minha mãe dizia isso. Cuidado, hein, com esse negócio de riqueza, isso é perigoso. Puxa, e pobreza é segurança? Cuidado para a riqueza não subir na cabeça. Sabe o que é isso? É uma mentalidade que foi embutida por pessoas que não queriam que nós descobríssemos a verdade. Na igreja da qual ela fazia parte, nem Bíblia existia. Era só ensinado ali uma porção, e as pessoas normalmente não tinham acesso a ler a palavra. Queriam ensinar uma proporção, e obviamente veio de uma cultura antiga, até desde o descobrimento do nosso país. Mas, queridos, chegou o tempo, nós estamos em 2023, para conhecer essa verdade, e essa verdade nos libertar. Amém? Então, mas é que você pode se desviar. Quer dizer, eu conheço muito pobre desviado. Mas você conhece rico desviado? Também. Mas, queridos, é melhor ter riqueza do que ter pobreza. Pelo menos 4 pessoas concordam. Hoje eu estava em casa meditando, a hora que eu fui almoçar, eu abri lá um site de notícias e disse assim, hoje teve o jogo do PSG com o Neymar e Messi, com o time Al Nassr com Cristiano Ronaldo. Alguém ouviu falar disso? Teve um cidadão que quis assistir aquele jogo de uma forma privilegiada. E teve um custo extra, obviamente. Quanto você acha que seria o mais caro para pagar para assistir um jogo como aquele? Não, fala o que você acha que para você é muito dinheiro. Ele pagou 15 milhões para assistir o jogo. Mas isso é ostentação. Você acha que ele pensou assim, eu vou pegar todas as minhas economias, vou vender 3 filhos para poder assistir aquele jogo? Não, porque para ele era daquilo que lhe sobrava. Aleluia. Eu não estou fazendo apologia à ostentação, ao contrário. Mas quando você sabe quem você é e você tem uma condição, você pode fazer coisas que outras pessoas não conseguem, inclusive abençoar a vida de outros. Aleluia. Aleluia. Quem deseja prosperar cada dia mais? Aleluia. Quando o pastor perguntou, quem quer enriquecer? Eu quero enriquecer mais, porque de fato nós já somos ricos. Prova isso. O Senhor Jesus diz que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Quando é que você se torna rico? Quando você o aceita. Passa a trocar a natureza terrena e humana para uma natureza celestial. Aleluia. Aleluia. Você pegou 90% dos meus textos, então vou ter que avançar algumas coisas. Amém? Essa é a vantagem de você estar numa igreja que prega a palavra. Amém? Porque o que nós desejamos é que você entenda a palavra e transforme a sua vida. Aleluia. Abra comigo lá mais uma vez, em Salmos 35, 27. Eu vou ler na revista atualizada. Salmos 35, 27. Aleluia. Mas, professor, quem veio mais de um dia essa semana? Quem veio, hoje é o 4º dia, quem veio os 4 dias? Quem veio 3 dias? Bastante gente. Glória a Deus. Mas é muita coisa, é muita matéria. Mas, querido, você está recebendo. Você talvez, quando veja uma construção, eu sei que as obras do metrô não são um bom exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Você vê uma construção, você vê ali, ao começando a construção, você diz, se você não conhece o projeto, às vezes você fica pensando, o que será que vai ser construído ali? Aí você passa, tem uma feira,
você passa, tem outra fileira de tijolo, aí você vai vendo, você vê assim, o que será que vai ser feito ali? Você acha que o dono daquele empreendimento ou o arquiteto que projetou também está na mesma pegada? O que será que eu vou construir aqui? Vai pondo tijolo aí, e uma hora quando parar a gente vê o que fez. Você acha que é assim? Deus não está em você fazendo tijolo por tijolo sem saber para onde vai. Deus já tem um projeto para a tua vida. Deus já tem uma visão do que Ele quer construir em nós. Mas nós olhando, ficamos, não sei, fica tranquilo. Mas é uma matéria, isso, é muita coisa. Queridos, são tijolos que estão sendo colocados. Mas daqui a pouco você vai dizer, rapaz, que prédio bonito. Amém? Agora, não fica porque viu só um tijolo, não entendeu, diz, não vai dar em nada. Queridos, quem projetou sabe onde vai chegar. Amém, meu Deus nos projetou para chegar num lugar grande. Aleluia. Deus é bom. Você abriu lá em Salmos 35, 27. Eu vou ler a partir da versão revista atualizada, que diz assim: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se agrada na versão NVT, ou que se alegra na prosperidade dos seus servos. Deus se alegra quando você prospera. E quando eu vivo em falta, Deus não se alegra. Por quê? Porque ele, imagina o filho desse cidadão que pagou 15 milhões para assistir um jogo. Você acha que o filho dele está lá em casa sem comer? Na casa dele sem comer? Você acha que faltou roupa para o menino vestir? Não. Porque ele tem abundância, os filhos são abençoados. Quem é pai e mãe aqui? Você vive bem? Teus filhos vivem na miséria? Por quê? E porque algumas vezes nós pensamos que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer os seus filhos vivendo em miséria. Se nós mesmos, como seres humanos, a Bíblia diz que nós desejamos dar o melhor para os nossos filhos. Jesus diz, quanto mais o vosso Pai. Deus não se alegra quando andamos em falta. Aleluia. Mas temos que andar nos princípios. Aleluia. Comigo em terceira carta do apóstolo João, capítulo 1. Eu falo capítulo por causa dos aplicativos, mas é o versículo 2, só tem um capítulo mesmo. Aleluia. 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, você acha que o apóstolo João, falando, inspirado pelo Espírito, estava falando com quem? Diga, comigo. Amado, está falando com você mesmo. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sabe uma área que eu tenho encontrado maior dificuldade nas pessoas? Na alma. Não é no bolso, é na alma, é no pensamento, que foi enraizado, que foi doutrinado a pensar pequeno. Queridos, você não pode pensar pequeno. Não estou dizendo que tem que andar de nariz em pé e tropeçar. Mas pense como seu Deus pensa. Ele não pensa de você, se der certo eu vou fazer um menino aqui, se der alguma coisa está tudo bem. Ele diz, eu fiz esse menino, essa menina, que vão crescer e vão se tornar um grande homem, ungido para pregar a minha palavra, para transformar a vida, para curar enfermos, para expulsar demônios. Porque esses são os sinais que seguem aqueles que creem. Pense grande. Cutuca esse vizinho assim, pense grande. Aleluia. Quer dizer, eu tenho convicção que foi da parte de Deus. Eu sempre pensei grande. Desde onde eu me lembro. Talvez porque tudo que eu olhava ao meu redor era gente pobre. E não era por causa de dinheiro, era por causa da mentalidade. Eu lembro do meu avô. Ele juntou, apesar de ter era aposentado, ganhava muitíssimo pouco. É que naquela época ganhava bem. Aposentado nunca ganhou tão bem quanto deveria. Mas ele juntou dinheiro. Mas ainda assim ele andava pela rua e catava uma fechadura, catava um prego, colocava no óleo, lixava para poder usar. Mesmo tendo mais de 100 mil reais no banco. Mas por que ele fazia isso? Diga assim, por causa da mentalidade. Aleluia.
a mente afeta o resultado. Agora, como é que eu transformo a mente? Pela palavra, pelo Espírito. Amém? Note que o apóstolo João está falando de 3 dimensões. Está falando da prosperidade, está falando da saúde, está falando da alma. Corpo, alma e espírito. É o plano de Deus para você. Andar bem no corpo, no sentimento, nas emoções, na parte que não é material, mas também no bolso. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Aleluia. Agora, sabe que existe um propósito? Por isso que muitos confundem alguém que tem dinheiro como alguém arrogante, como alguém que fica não andando segundo os princípios corretos, e disso nós não devemos querer mesmo. Mas abra comigo no livro de Gênesis, aleluia, no capítulo 12 e versículo 2. Aleluia. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Eu lembro, e ainda até hoje, a gente fala uma palavra inspirada por Deus, pelo Espírito, a pessoa diz assim, se Deus quiser. Porque eles nunca mais diga isso. E eu faço o quê, pastor? Professor. Vou perder a roupa do professor. Descubra a vontade de Deus. Porque se Deus não quiser, não adianta você querer. Ai, Deus me dá uma arma para eu matar aquele infeliz. Esquece. Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. Mas nós precisamos conhecer, mas além da vontade dele, precisamos entender propósitos. Quem acha que Deus quer te abençoar? Dá um tchauzinho assim. E quantos têm certeza? Precisamos sair do que achamos para a certeza. Foi uma pegadinha de propósito, amém? É que nem o pastor José Carlos, professor José Carlos, assim, quem vai dar o dízimo? Não, você vai devolver, porque não é seu. Aleluia. Você não devolve uma coisa que não é seu. Você não dá, você devolve. Amém? Aleluia. Então vamos entender aqui a vontade e o propósito de Deus. Diz assim Gênesis 12, 2. Eu vou ler na versão transformadora. Farei de você, Deus estava falando com Abraão, tadinho, bichinho pobrezinho. Ele disse, Deus tem problema com riqueza. Por que ele não repreendeu Abraão? Que era um homem rico e depois ficou riquíssimo. Por que ele não repreendeu Davi? Por que ele não repreendeu Salomão e outros tantos reis? Por quê? Porque é dele que nós tenhamos em abundância. Se você estudar a Bíblia, você vai entender que Deus tem para você é a abundância. Porque ele diz, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ainda que podemos levar para a gastronomia, Outback, Madeiro, ou aquele da sua vontade. Ele não estava falando de alimentação, estava falando de viver o melhor de Deus. Ele nos dá para fazer abundar em toda boa obra. Deus nunca vai dizer, olha, eu vou te dar o suficiente, mas olha, se não der, fica feliz. Deus nunca planejou que vivêssemos em falta. Quando ele criou Adão e colocou ele no jardim do Éden, tinha tudo pronto. Ele tinha que administrar a riqueza. Diga assim, eu sou administrador de riquezas. Agora, como Adão administrou mal, ele perdeu. Ele entregou a Satanás à medida que ele cedeu ao pecado. Você lembra quando Satanás disse a Jesus, se você prostrado me adorar, eu vou dar todo esse reino, porque a mim foi entregue. Ele estava falando uma verdade bíblica. Porque Adão, ao pecar, se submeteu à vontade daquele que o comandou. E o escravo passa a ter todos os seus bens debaixo daquele que o escravizou. Mas quando somos libertos do pecado e da morte, voltamos a viver em liberdade. Por isso devemos ser bons administradores. Aleluia. Adão não fez, mas nós, agora que temos a inspiração de Jesus, podemos viver e sermos bons administradores de riquezas. Cutuca de novo assim, rapaz, você administra bem, hein?
Aleluia. Então, voltando aqui em Gênesis 12, Deus falando a Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei. Aleluia. Deus estava falando para Abraão: Abraão, para onde você for, eu vou te abençoar. Você vai ser abençoado ao entrar, abençoado a sair. Querido, você é abençoado. Ah, não, eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Não, porque você é abençoado, você entende que deve devolver o dízimo. Ele diz: eu vou te abençoar. Você acha que Deus foi constrangido, foi coagido a querer abençoar Abraão? Você acha que estava Satanás lá com um canhão? Abençoa aí, Abraão. Deus só faz o que é da vontade dele. Agora, olha a grande vantagem: ele não muda. Não, acho que ele se arrependeu de abençoar o seu povo. Jamais. Algum pai já se arrependeu de abençoar o seu filho? Não. Ah, mas ele jogou fora aquilo que eu dei. Mas o meu movimento foi de abençoar, mesmo que ele não tenha preservado o que ganhou. Aleluia. Deus, quando decidiu abençoar Abraão, foi a vontade dele manifesta para a vida de um filho. Aleluia. E a Bíblia diz, que ele ainda continuou dizendo: eu tornarei famoso, e você será uma bênção para outro. Diga assim: eu sou abençoado, e eu sou uma bênção para os outros. Entendemos nesse texto a vontade e o propósito. Qual é a vontade de Deus? E Ele já de fato já fez, já nos abençoou. Porque Ele nos abençoou, porque é a vontade dEle. Agora, qual é o propósito de eu ser abençoado? Eu ser abençoado e abençoar outros. Não, Deus me abençoou, mas Ele quer que eu continue bem pobrezinho para passar tudo para o outro. Não, queridos, você é alvo da bênção de Deus. Não tem como você ser abençoado e ter no coração de abençoar outros e não viver no melhor dessa terra. Agora, eu preciso ter fé para receber, mas eu preciso estar cheio de amor para dar. Porque tem muita gente cheia de fé para receber. Não, pai, eu tenho fé para receber mais e mais, eu creio, e eu vou juntar bem muito, eu vou. Sabe o que o texto da Bíblia diz para uma pessoa assim? Louco. Ainda hoje pedirão a tua alma. Está juntando para quê? Não, pastor, está dizendo que eu vou morrer? Não. Estou dizendo nada disso, não. Eu estou dizendo que aquele louco não entendeu o propósito. Ele era abençoado, mas não entendeu. Ele achou que era para juntar bem muito. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que ele é devido, lhe será para pura perda. Como é que eu sei se é mais do que é devido? E agora eu estou com um saldo no banco lá, como é que eu sei se eu estou mais do que é devido? O Espírito Santo fala com você. E quando o Espírito fala conosco, a Bíblia nos diz para não endurecer o seu coração. Ah, não, Deus falou para eu dar a meu aparelho. Ai, misericórdia, acho que foi o diabo que falou. O diabo nunca vai falar para você abençoar a vida de ninguém. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia, Deuteronômio 8, 18. Enquanto você abre Deuteronômio 8, 18, deixa eu lá, o pastor Antônio, ele falou sobre o Salmo 35, 27, sobre Deus se compraz na prosperidade do seu servo. Você sabe que a palavra em hebraico que foi traduzida como prosperidade, qual é essa palavra? Fora os recados, alguém mais sabe? Shalom. Deus se agrada com o shalom dos seus servos. E o que quer dizer shalom? Tudo suprido, nada quebrado, em saúde e em paz. A maioria das vezes a gente vai ver essa palavra mais comumente traduzida como paz. Ah, shalom é a paz, não só a paz. Você tem paz se tem um credor na tua porta batendo, cobrando?
Você tem paz se a água da tua casa está frio no inverno, está gelada no inverno? Pode ser que nos dias de hoje você ache uma vantagem, né? Mas você pode desligar, você não precisa ficar sem. Ah, você acha que dá para ter paz com doença? Não. Porque a paz, na verdade, é o resultado de ter tudo suprido, nada quebrado, totalmente pleno, completo. Aí você tem paz. Agora, não é pelo que vem de fora, é por aquilo que vem de dentro. Porque Jesus diz, eu vos dou a minha paz. O que quer dizer? Pega pela fé e por fora vai manifestar o que você tem por dentro. O pastor Antônio estava falando sobre isso. Aonde começou a mudança na vida dele e da família dele? Por dentro. Pela palavra. Ele recebeu a palavra, como o profeta disse, e logo as comeu. Hoje comeu papel? Não. Ele teve fome da palavra. Aleluia. Deuteronômio 8:18. Você abriu lá? Eu vou ler na Nova Almeida. Diz assim: pelo contrário, lembre-se do Senhor, o seu Deus. É o seu Deus? Amém. Aleluia. Porque é Ele que lhes dá força para adquirir ou conseguir riquezas. Não, eu sou bem forte, eu estudo muito, trabalho muito. Quem estuda aqui? Quem gosta de estudar? Eu acho que os que não levantaram a mão deveriam começar a gostar de estudar. Você precisa gostar de estudar. Quem gosta de estudar? Agora não adianta levantar a mão. Você já levantou. Mas vocês, daqueles que gostam de estudar, qual foi o investimento que você fez para os seus estudos? Quem está em faculdade aqui ainda hoje? Você faz algum investimento para os seus estudos? Paga uma faculdade? Tem algum livro que tem que ler? Amém? Agora, quantos querem prosperar ainda mais? Amém. Além do seu dízimo e oferta, qual é o investimento que você está fazendo na tua prosperidade? Ah, mas se for da vontade de Deus, esse texto está dizendo que não é preguiçoso que vai resolver, não. Ele te dá força, Ele te capacita para você produzir riqueza. Isso quer dizer que você tem que investir no seu crescimento espiritual, conhecimento das verdades da palavra, ler os livros da palavra, meditar na palavra, e aí você chega num dia que tem que tomar uma decisão de negócios. Aí você chega num dia que tem que tomar uma decisão de parceria, de sociedade, de investimento, ou de fazer algo. E aí vai vir inspiração. E aí vai vir por dentro, você diz, eu não sei porque que eu decidi sobre isso, mas se você investiu lá atrás, esse investimento que você fez em fé, em conhecimento, vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Portas que não se abriam vão se abrir. Negócios que não existiam vão passar a existir. Ah, mas foi do nada. Não diga que o poder de Deus é nada. Porque é o poder de Deus que você acumulou e aí se manifestou. Você já ouviu falar para não acender a luz de casa se tiver um vazamento de gás? Quem já ouviu falar sobre isso? Por quê? Porque o ambiente está carregado de gás e uma faísca é suficiente. Quando você está carregado do conhecimento da palavra, carregado da unção, uma faísca é o suficiente. Aleluia. Uma portinha que, não sei se vai dar para entrar. É a faísca que você precisa para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Aleluia. Acho que eu estou com vontade de pregar. Acho que é culpa do pastor Antônio. Me influenciou, me inspirou, mas é Ele que te dá forças para adquirir riqueza. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, Happy Day. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Eita, tanta coisa boa. Vixe, quando você estiver no rema, você vai amar. 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 Eu acho que eu já citei isso algumas vezes. Estava procurando um MBA para fazer. Eu, mais um amigo consultor,
sou administrador de empresas. Sabe, do dia que eu entrei na faculdade, o Senhor me trouxe essa lembrança, eu creio que vai te abençoar. Eu entrei na faculdade em fevereiro de 2006. Eu me formei, 2006? 86. 1986. Quanto tem, eu sou administrador de empresa, quanto tempo demora a faculdade? 4 anos. Em 2005 eu me formei. 20 anos depois. Por quê? Eu fui negligenciando, outras situações foram se levantando. E eu demorei 20 anos para completar a minha faculdade. Quando eu fui para terminar, eu já era vice-presidente de uma multinacional. E alguns diziam, você não precisa mais. Tem muita gente dizendo, você não precisa mais da palavra. Você não precisa mais investir no crescimento espiritual. Já está bem. Isso é uma mentira do inferno. Graças a Deus que o Senhor me alertou e me despertou para assim, nunca comece uma coisa e para na metade. Porque sabe, se você faz isso numa área da sua vida, isso vai acontecer em várias áreas. Porque falta um entendimento que o que você começa, você é capaz de terminar. Mas graças a Deus eu fui lá e terminei. Mas depois da administração, eu estava procurando fazer um mestrado em administração, um MBA, e aí alguém me disse, olha, tem um curso melhor do que MBA. Eu falei, melhor que MBA? Conversa. Fui assistir uma aula do Rema como essa de hoje. No mesmo dia eu fiz minha matrícula. É melhor do que MBA. É um mestrado, não numa área específica, mas é um mestrado para a vida. Você cresce não só num campo do conhecimento, você cresce em fé, em diversas áreas, e isso faz você vencer em qualquer outra. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 45. Aleluia. Mateus 5, 45, diz assim, eu vou ler na versão transformadora. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, Pai que está no céu, pois Ele dá a luz tanto aos maus como aos bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Como é que é? Muitas pessoas olham para o mundo e vão dizer, mas está cheio de gente que não conhece a Deus, não anda na palavra, está prosperando. Mas sabe que tem muita gente praticando princípios bíblicos, mesmo que não os conheça, de generosidade. Eu conheço muita gente que ainda não encontrou a Jesus e é generosa, mas não entendeu o princípio. Então para de dizer, não, porque para que eu vou para a igreja? Para que eu vou estudar a Bíblia se tanto faz? Não é tanto faz. Há diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. Porque prosperidade não é dinheiro, é suprimento, é paz, é alegria no espírito, é paz na sua casa, é saúde para você e para os seus filhos. Essa é a prosperidade de Deus. É ter uma boa jornada. A definição de prosperidade é conseguir completar a carreira sem danos. Aleluia, aleluia, aleluia. E você lembra quando nós falamos de Deus falando com Abraão? Ele disse que o abençoaria. Sabe que o apóstolo Paulo, abra comigo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Eu amo esse texto de Deus falando com Abraão. Aleluia. E quando eu encontrei esse texto de Gálatas, para mim fez ainda mais sentido. Gálatas 3, versículo 8 diz assim. As Escrituras, na NVT, as Escrituras previram nesse tempo em que Deus declararia aos gentios justos por meio da fé. Ele anunciou estas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem
participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Deus, ele abençoou a Abraão. E ele disse: de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, o texto que nós limos. E eu só li um pedacinho antes, mas ele continuou dizendo no texto: abençoarei os que te abençoarem. Aleluia. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O apóstolo Paulo, que era um estudioso da palavra, disse: quando Deus fez isso a Abraão, ele estava pré-anunciando o evangelho. Você sabe que o evangelho são as boas novas. Foi aquilo que Jesus veio trazer para o nosso conhecimento. Aleluia. Para a clareza. Jesus veio esclarecer. Paulo conhecia essa verdade. Paulo era estudioso das Escrituras, mas não vivia nelas. Mas Jesus, e pelo Espírito Santo, ele veio trazer clareza. Ele estava dizendo: lembra o que eu disse a Abraão? Paulo lembrava. Sim, você o abençoou, diria que todas as nações seriam abençoadas por médio dele, através dele, por intermédio dele, e que todo mundo que o abençoasse seria abençoado. Ele diz: isso eu estava pré-anunciando o que ia acontecer com vocês. E aqueles que andam por fé recebem as mesmas bênçãos. Quantos recebem as bênçãos de Abraão pela fé? Ele é o nosso pai da fé. Mas, como diz a palavra, você tem que crer e não duvidar em seu coração. Aleluia. Lucas 11:23 fala isso. Eu tenho que crer e não duvidar. E mais, ele diz ainda, lá em Lucas 11:23, que eu tenho que declarar o que eu creio. Declara o que você crê. Diga assim: eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Eu não tenho dívidas. Eu não tenho pobreza. Eu não tenho doenças. Porque eu sou rico em Jesus. Porque eu sou curado pelas pisaduras dele. Diga assim: eu não tenho maldição. Toda maldição foi levada na cruz do Calvário. Eu recebi uma nova vida. Uma vida em abundância. Aleluia. Nós precisamos falar o que cremos. Por isso ele disse: se você disser a este monte, e ele não estava falando de terraplanagem. Se você disser a esta situação, ergue-te, vá para longe, será feito conforme você disse. E se eu não disser, não será feito. E eu, quando digo, tenho que crer e não duvidar. Não, eu creio, eu declaro que eu sou curado, eu sou sarado, aí vem um diagnóstico: olha, apareceu uma coisinha aqui, ai meu Deus, eu vou morrer. Acabou de invalidar o que declarou. Eu, quando recebi o diagnóstico de câncer, o médico fez aquele terrorismo: vai morrer, não vai dar em nada. O diabo passou um filme na minha mente: teu pai morreu cedo, tua mãe tirou uma mama, agora é tu. Vai morrer cedo. Mas graças a Deus, porque o meu ambiente estava cheio do gás, do Espírito da palavra. E eu trisquei um fósforo, dizendo: não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do meu Deus. 24 anos depois estou eu aqui contando para você. E vai mais 40 ainda pelo menos para frente. Aleluia. Só 40, eu vou fazer 60 esse ano. Vou virar idoso. Pelos olhos do governo, não por meus olhos. Continuo jovem, amém? Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Abra comigo no livro de 1 Reis. 1 de Reis, capítulo 2, versículo 1. Primeiro livro dos reis de Israel. Aleluia. Você sabe que você está escrevendo o livro dos reis do Brasil? Você é rei e sacerdote, nação santa, sacerdócio real. Esse era dos reis de Israel, mas os reis dessa terra, essa palavra está sendo escrita hoje. Aleluia. O meu pai, antes de morrer,
Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Ele morreu em 1966. Mas eu não sei precisar quanto tempo antes, ele me escreveu uma carta, com algumas orientações. Eu também não sei o porquê, ele não explicou o porquê. Eu posso fantasiar que ele queria que eu tivesse entendimento para poder ler. Ele diz, essa carta só poderá ser aberta pelo meu filho em 1º de janeiro de 1980, 14 anos depois. Eu não entendi, mas eu respeitei. Quando eu abri aquela carta e li em 1º de janeiro de 1980, ela era carregada de instruções e de emoção. Por quê? Ele estava escrevendo sabendo que não tinha condição, existia tratamento, mas a falta de dinheiro fez que ele não tivesse acesso a tratamento. Ele tinha chagas, que é uma doença que ela aumenta o tamanho do coração, e para não morrer precisa de um marca-passo. Hoje em dia é algo comum, frequente. Pessoas não morrem de chagas mais. Por quê? Ele dispara corrente elétrica e o coração mantém o funcionamento. Já existia, mas não era acessível para um cidadão normal. Por isso é importante você saber que nós temos que ter o melhor dessa terra, para que pessoas não morram sem cuidado. Ele sabia que pela gravidade da doença e pela falta do tratamento, ele iria morrer. Imagina ele como pensou para a carta do seu filho, único filho homem que ele tinha. Tenho 2 irmãs, são bênção, mas eu era o herdeiro da promessa. Quanto você acha que ele falou de coisa importante? Ou você acha que ele falou, sabe, eu assisti uma novela, eu vi um filminho, você acha que ele falaria uma coisa assim? Nem Davi para o seu filho Salomão. Vamos ler o texto. 1 Reis 2:1. Na versão transformadora diz assim, quando se aproximava do momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão. Você acha que as palavras que ele vai dizer são importantes, relevantes ou à toa? Importantes, relevantes. E olha o que ele diz, verso 2. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Naquele tempo, mas hoje a gente sabe que nem todo mundo vai, né? Que ele pode subir. Quanto está crendo para ver o povo subir? Quem está crendo para subir? Amém. Seja corajoso e seja homem. O pastor Antônio estava dizendo, você não pode ser molenga. Tinha um americano que pregava aqui no Brasil assim, e ele falava em português, não seja frouxo. Davi, perto da sua morte, dá uma instrução importante para o seu filho, diz, ser corajoso, seja homem. Aleluia. E no verso 3 ele diz, obedeça às ordens do Senhor seu Deus, e siga os caminhos dele, guarde os decretos e mandamentos, estatutos e preceitos, escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Quando observamos os princípios da palavra, seremos bem-sucedidos, ou seja, prósperos. A prosperidade é ser bem-sucedido em tudo que fizer, aonde quer que você vá. Não, eu vou mudar para aquele lugar, porque lá está tendo uma prosperidade e tal. Se a prosperidade não estiver dentro de nós, não é o lugar que faz a prosperidade. A prosperidade é resultado daquele que entende a palavra, anda nos princípios da palavra, seja corajoso, seja forte, seja ousado, administre bem. No Rema, a gente até fala sobre isso, sobre administrar bem aquilo que Deus faz chegar nas tuas mãos. Amém? Para quê? Para que seja bem-sucedido. Quantos querem ser bem-sucedidos? Então fique em pé, quero orar por você. Queridos, tem tanta coisa, tanta coisa. Eu cresci ouvindo uma musiquinha de Natal dizendo assim, noite feliz, ó Senhor. Eu canto bem, você sabe, né? Mas lá num certo momento é assim, pobrezinho nasceu em Belém. Mentira. Se você acreditou, deixa eu dizer, é mentira.
Quando você nasceu, tinham 3 reis com tesouros chegando à tua porta? Jesus teve. Ele nasceu no lugar que nasceu porque não tinha vaga. Eu já experimentei isso. Cheguei em Belo Horizonte, não tinha vaga em hotel, tive que dormir fora de Belo Horizonte. Tive que dormir em Betim, porque não tinha vaga. Estava tendo uma conferência, um congresso médico. Todos os hotéis, eu fui em 5 hotéis, estavam lotados. Eu imagino que José passou por isso, porque é o que a Bíblia diz. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Então esquece esse negócio de Jesus era pobre. Ele era rico, mas ele se fez pobre quando ele se entregou no nosso lugar. Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos era para nós, ele levou sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, pelas pisaduras dele nós fomos prosperados, se eu puder inventar essa palavra. Ele levou sobre si toda a maldição. Não, professora, que você não sabe, tem uma maldição hereditária na minha família. Não tem, se você nasceu de novo, não tem mais. Ah, mas está acontecendo tudo igual. É porque está praticando tudo igual. E aí entra a administração. Muda as práticas pela palavra e você vai ver que não existe maldição. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo, para compartilharmos da Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos motiva a avançarmos, a crermos na Tua palavra, que nos lava, nos purifica de todo pecado, de toda confusão, de todo engano, porque a Tua palavra traz luz e dá entendimento. Obrigado porque somos lavados pela Tua palavra, como disse o pastor Antônio. Obrigado, Pai, porque todo pensamento, nós cancelamos todo pensamento de pobreza, todo pensamento de remendo, de quebrado, eu lanço fora, em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor tem o melhor para nós, e nós vamos viver o melhor dessa terra. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Pastor Felipe tem mais instruções. Prazer compartilhar com você dessa palavra. Se me convidarem e der a oportunidade, eu vou dar aula no Rema também. Amém. Deus é bom.